Olá, eu sou Gleison Martins e começa agora uma edição especial do News Up Now no Brasil. O racismo existe, sim, como nós já falamos aqui em outras ocasiões, mas dois eventos isolados aconteceram durante esse mês no Brasil. Um em Porto Alegre, onde um homem de 40 anos, negro, foi assassinado brutalmente por dois seguranças da loja do Carrefour em Porto Alegre. Um outro evento que ganhou a atenção da mídia e das redes sociais aconteceu no interior de São Paulo, em Jundiaí. Uma escola publicou uma foto com 3 crianças, só que na foto original eram 4 crianças. A quarta era uma criança negra e a escola fez uma postagem com um texto sobre o rosto dessa quarta criança. A escola disse que não teve nenhuma intenção de causar esse frisson racial no Brasil. Mas o que a lei diz quando falamos sobre racismo no país? E quais as alternativas para driblar essa discriminação racial no país? Sobre esse assunto, eu vou conversar com o advogado e o nosso colunista no Brasil, Emanuel Bueno, e o doutor em Educação para Relações Étnico-Raciais e Africanidades, Dixon Duarte Pires. Dixon, deixa eu começar com você. Como que esses assuntos isolados, um em Porto Alegre e o outro no interior de São Paulo, podem trazer consequências à comunidade negra no A primeira país? questão é de entendermos que isso não são fatos isolados, tá? Isso não, longe disso, tá? A população negra, ela vem sendo morta desde o período do Brasil colônia, né? Então, esses fatos, eles realmente apenas pontuam ou eles ganham a visibilidade midiática, mas a população preta, formada por pardos e negros, né? Ela vem sendo assassinada e violentada todos os dias, né? O último Atlas da Violência, ele diz que a população jovem, negra, masculina, o índice de mortalidade cresceu 18%. Então, isso é muito sério, né? Então, o que a gente está vendo, na verdade, é que esses dois casos que você cita, eles não podem ser tratados como casos isolados e devem ser tratados, sim, como uma política de Estado, né? O Brasil, na verdade, é um país no qual o racismo ele é uma política de Estado e ele é uma política de genocídio das populações pretas e que vem crescendo assim disparadamente, né? E as consequências disso para a nossa sociedade é, de fato, uma sociedade cada vez mais desigual, uma sociedade onde as diferenças elas ficam mais visíveis e, principalmente, considerando que essas pessoas pretas que são mortas todos os dias, elas estão habitando as regiões periféricas da cidade, onde a mão do Estado não alcança. Então, não tem hospital, não tem escolas, não, são pessoas que estão privadas de toda uma estrutura do Estado. Bom, deixa eu trazer o Emanuel para essa discussão aqui. Emanuel, o racismo ele está previsto na Lei 7.716/89, mas essa lei ela é cumprida mesmo? Boa noite a todos que estamos assistindo. Essa lei, o Gleison, ela é uma lei muito desorganizada do meu ponto de vista, né? Ela não estabelece os limites corretos que uma lei deve estabelecer. A lei penal, ela deve estabelecer limites claros e concretos. E essa lei do racismo no Brasil, ela é uma lei desorganizada do meu ponto de vista. E apenas pegando um gancho no que o Dixon já falou, o preconceito racial e o racismo no Brasil, ele é estrutural, né? É algo que nós não temos um código de leis dizendo que a gente é racista, nós não temos também costumes racistas como nos Estados Unidos, por exemplo, né? Mas nós temos um comportamento muito racista, né? Quando você estabelece parâmetros para um tipo de concurso, quando você estabelece parâmetros, por exemplo, para uma vaga de emprego e você coloca, exige-se para uma secretária boa aparência, qual é o padrão de boa aparência que se tem no Brasil? Bom, Emanuel, no caso de Porto Alegre, no caso do homem de 40 anos que foi assassinado brutalmente por dois seguranças da loja do Carrefour, eles foram presos.
Mas o que eles vão continuar presos? Qual que é a próxima etapa? O que vai acontecer judicialmente falando com eles? A lei estabelece, a princípio, que toda pessoa tem o direito de responder ao processo em liberdade. A liberdade é regra e a prisão é a exceção. No caso daquele homicídio que aconteceu ali, naquele supermercado, eles já foram presos em flagrante delito. E os dois seguranças foram presos em flagrante delito, uma outra funcionária do supermercado também foi presa, salvo o melhor juízo, ontem, na tarde de ontem, e eles vão permanecer presos até que o tribunal estabeleça o tribunal se fale sobre essa prisão. Como foi um crime que chocou muito o país, eu acredito muito que seria muito difícil o tribunal dar a liberdade, considerar a liberdade. Mas, em regra, a pessoa responde ao processo em liberdade e a prisão ela só vem depois da sentença e agora, claro, na sentença em segundo grau. Né? Dixon. Um gancho, Gleison, aí no que o Manuel diz, tem a ver com a sua pergunta, a gente entender que o Brasil, as bases que compõem o racismo, elas estão em todas as instituições, inclusive no direito. E os operadores do direito também, né, são estruturados toda uma questão racista também. Então, não sendo direito, eu arriscando aqui, mas não sendo direito como a educação também uma ciência exata, né, as decisões que são tomadas, elas partem pela subjetividade e pelos entendimentos que esses operadores do direito têm em determinadas situações. O que a gente não consegue, Gleison, no Brasil, é que nós tenhamos um entendimento que nos dê uma segurança, né, para tratar das pautas pretas. Nem uma segurança jurídica, nem uma segurança educacional, nenhuma segurança de estruturas, enfim. As populações pretas, elas são desguarnecidas, porque elas não estão presentes, elas não fazem parte da ideia de sociedade que o Brasil quis construir desde o período de pós-abolição. O Brasil passa por um processo... Deixa eu te cortar um pouquinho, porque eu quero que você comente como que a gente insere essa segurança, esse respeito na educação, na escola ou nas empresas. Como você disse, eles estão em qualquer lugar, teoricamente. Na prática, é uma outra realidade. As empresas, as escolas, as universidades, elas ainda são, né, dirigidas por pessoas brancas, né, heteronormativas, na sua grande maioria, homens brancos. Né? Ainda é a reprodução do senhor de escravos. Né? Então, a gente ainda vive esse modelo. Né? E aí, as pessoas que estão assentadas no poder, seja ele na educação, seja ele na política, na saúde, são pessoas brancas. E essas pessoas decidem, né, as políticas para as outras pessoas. Então, veja bem que a questão não é como a educação. É claro que eu, enquanto educador, acredito que a educação ela é um dos caminhos para que a gente possa, algum dia, vencer essas questões raciais. Né? Mas toda a sociedade precisa se mobilizar. É claro que é um trabalho que, especificamente do campo da educação, precisa ser feito lá na educação básica mesmo. Né? A gente precisa realmente começar a formar professores e professoras, né, que tenham capacidade mesmo, né, que tenham vontade, né, de trabalhar essas questões, essas pautas pretas na educação. Só um pouquinho falando de lei, existe uma lei no Brasil, que é a Lei 10.639, foi a primeira lei promulgada pelo presidente Lula, que fala da obrigatoriedade do ensino de cultura africana e afro-brasileira, né, em todos os níveis de educação básica até a educação universitária. E essa lei ela não é cumprida. Ela é realmente ignorada pelas instituições, porque as instituições não entendem, né, a relevância ou a necessidade de fazer esse recorte social para que a gente consiga, por meio da educação, né, diminuir um pouco essas diferenças ou essas lutas nas questões raciais. Emanuel, pegando um gancho nessa fala do Dixon, como fazer com que essa lei seja mais efetiva? O que acontece é que nós não temos segurança jurídica. Uma decisão que é dada por um juiz de primeiro grau, ela pode ser facilmente modificada pelo juiz de segundo grau. E depois, no tribunal, nos tribunais superiores, ela pode ser modificada completamente. Né? Ela pode não atender
aquilo que foi decidido no primeiro grau e nem aquilo que foi atendido no recurso. Então, esse é o grande problema que nós temos. A gente precisa também de leis mais coerentes, corretas, mais claras e específicas e punições mais adequadas para cada tipo de crime. Se nós tivermos todas essas frentes, nós vamos começar a melhorar a nossa maneira de pensar. Vocês dois que estão aí no Brasil, vocês acreditam que o governo federal está disposto a combater essa discriminação, seja homofóbica, racial, que é o nosso tópico aqui hoje falando? De forma alguma. Aliás, a gente já sabia o que seria, né? Quando o presidente Bolsonaro e quando o vice-presidente Mourão afirmam que não há racismo no Brasil, eles não estão fazendo nada diferente do que aquilo que eles sempre declararam ao longo de toda a campanha política e antes, né? Agora, quando um presidente da República ou um vice-presidente da República, ele adota esse posicionamento e ele tem uma fala nesses termos, ele faz aflorar na população que já é racista por natureza uma vontade de se manifestar. Vocês já sofreram algum tipo de racismo, Dickson? Você hoje é um doutor, mas acredito eu que ao longo dessa carreira sua, até você chegar nesse patamar que você está hoje, foi fácil, foi difícil? Como que foi para você? Olha, Gleison, para nós, corpos pretos, né, nós que somos, como te disse, corpos dissidentes, né, nós não fomos projetados para estar assentados no poder. Assim, o simples fato de nós existirmos, isso já é uma luta diária, né? E é claro que eu pessoalmente já sofri uma série de preconceitos, de entender da onde parte esse preconceito, né? Esse preconceito parte porque a sociedade branca e heteronormativa, ela não reconhece que os lugares de poder são lugares para serem ocupados por corpos pretos. Então, na minha carreira profissional, até chegar ao nível de doutor, né, as pessoas ainda não me reconhecem, né, elas acreditam, por quê? Porque não é o lugar, né, não é o lugar de assento de um corpo preto. Então, para nós que somos pretos, essa luta ela é muito ainda. Nós temos que, na verdade, a nossa competência profissional tem que ser provada duplamente, né? Um pelo nosso conhecimento e outra realmente porque precisamos deixar claro que a nossa cor ela não pode vir à frente das nossas habilidades ou das nossas competências para estar ocupando seja quaisquer cargos públicos. Esse governo que está aí posto, na verdade, ele traz, né, no mínimo 50 anos de retrocesso, né, aí em todos os avanços que as culturas e os movimentos negros alcançaram nesses últimos tempos. Então, veja bem que é um processo longo aí e que realmente eu tenho ficado no Brasil muito temeroso em alguns momentos, até mesmo pela minha vida, né, pela vida dos meus pares, porque a gente está vendo aí, na verdade, é um jovem preto sendo morto a cada 13 horas no Brasil. Quando eu vou ao fórum e eu não estou usando o meu terno, eu vou com uma roupa mais tranquila do dia a dia, uma calça jeans, então eu vejo que a porta trava. E quando eu estou ali usando o meu terno e tenho toda a característica de um advogado, aquela porta nunca trava. Então tem essas questões assim. E são inúmeros as situações que a gente passa. O próprio fato de ser perseguido no supermercado, isso já me aconteceu também. Olha, muito obrigado pela atenção de vocês dois, pelas palavras sábias, e eu espero que possa trazer um conforto e esclarecer alguns fatos aos às pessoas que estão nos assistindo. Obrigado. Dickson Duarte Pires é doutor em Educação para Relações Étnico-Raciais e Africanidades, e o nosso colunista advogado Emanuel Bueno. Obrigado a vocês dois. Obrigado. Uma boa noite a todos. Agradeço o convite e estamos dispostos para continuar o debate. Obrigado. Olha, obrigado a você também que está nos assistindo. Se você tem alguma sugestão, algum comentário, por favor, envie um e-mail para nós. É tips@newsupnow.org, tips@newsupnow.org. E se você está nos assistindo pelas redes sociais, faça um comentário aí abaixo, tá bom? Fique em paz, mais respeito e até a próxima.